Se bem que eu nunca fui da Assembleia, não, me respeito, eu fui batista, hein? Irmãos, nada contra, minha família toda é da Assembleia. Como meu tio falava que eu era a ovelha negra da família, que eu era o único batista, todo mundo era da Assembleia. Mas é muito bom caminhar com Thales por esse tempo. Eu tenho 10 anos que eu conheço Thales, e é uma honra receber esse menino aqui na igreja. Eu reconheci o chamado desse menino como pastor há 10 anos atrás, antes dele ser pastor. Eu cheguei para ele lá em São Francisco e falei: cara, você é um pastor, guarda o teu coração, porque Deus vai fazer, e eu não tenho dúvida disso. Você tem uma multidão de pessoas atrás de você, e o que ele está vivendo agora nada mais é do que faísca do fogo que está para descer, irmãos. É algo sobrenatural que vai acontecer, amém, irmãos? Porque Deus é bom. Thales, fica à vontade, você está em casa. Senhor, aqui está o teu filho, como o Senhor colocou no meu coração ali, para dizer para ele que ele tem uma palavra. Quem tem uma palavra tem tudo, Senhor. Fala conosco. Abrimos nosso entendimento, nosso coração para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Vocês foram embora ou ainda estão aqui? Tem lugar para mais aí ainda? Não senti muita firmeza não, né? Tem lugar para mais de Deus ainda para você? Ainda não acabou, tem mais hoje, quarta-feira, né? Se eu descer para descansar, eu não vou dizer se eu vou estar ou não, mas se eu conseguir, eu vou estar aqui na quarta-feira para receber também. Gente, prazer, para quem não me conhece, eu sou Thales. Quem não me conhece não está perdendo nada, tá, gente? Tem nada diferente aqui, mas é um privilégio estar aqui com vocês. O pastor Garganta foi embora, o pastor falou que eu estou bem tradicional hoje, é porque eu não fiz na minha mala. Quem fez foi a Thaís. E a Thaís é meio batista mesmo, então ela não é pentecostal não, então foi ela que cheguei em casa. Estou desde sexta-feira viajando. Sexta-feira viajei, sábado dei aula o dia inteiro no curso que nós temos de liderança. À noite ministramos lá na escola de missões, continuando o processo do coração aquecido, metodista. Hoje de manhã estava lá dando aula, almocei, corri para casa, e aí eu não consegui fazer minha mala, já estava pronto, eu peguei minha filha e vim. É tão bonito, né? Mas Deus é fiel. E eu estou aqui com a minha mãe está aqui, coloca de pé por favor, mãe. Essa aqui é a dona Tânia. Foi ela que me gerou, com muito choro e oração, e muito calo no joelho, porque eu dei um pouco de trabalho para ela, e sou grato a Deus por ela estar aqui comigo hoje. Eu sou casado com a Thaís, para quem não me conhece, a Thaís não está aqui. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Radassa, que está aqui, está lá no Kids. A Radassa é mais tradicional, né? Ela é mais contida, então ela é mais tradicional. E eu tenho o Gaelzinho, que ele tem 1 ano e vai fazer 3 meses agora. E o Gaelzinho já é mais, não é nem pentecostal, ele já é neopentecostal. O moleque sobe em tudo, roda, pula, saltita e não sossega. E eu não sei vocês se tem 2 filhos, mas eu achava que ia vir menos pior, né? O segundo, teoricamente, é 3 aí, né, Dan? 3, né? São 3, né? E eu achava que o Gael ia vir mais comportado, né? Mas a gente profetizou que ele ia ser cheio de Espírito Santo e está revelando, né? Então o moleque não para, meu irmão. E a gente não dorme com ele, né? Mas graças a Deus. Eu tenho a Abigail e a Vitória, que são 2 gatas. Se você estiver disponível a receber um pet na sua casa, a gente está doando. Dá muito trabalho. Estou brincando, a gente se apega, né? Estamos ali em Petrópolis. Vai fazer agora em agosto, pastor Cláudio,
4 anos ali em Petrópolis. Subimos em 2020, no meio da pandemia. Já contei, acho que eu já contei isso aqui. Eu enterro meu pai num domingo e faço a mudança na quinta-feira, com a minha filha de 6 meses no colo. Não tinha casa, não tinha nada. Eu só tinha o que ele falou, uma palavra. Em resumo, Deus é fiel. Estamos muito bem. Começamos um projeto nessa transição para Petrópolis, de uma implantação de igreja no bairro Bingen. Não sei se vocês conhecem lá. Bingen, graças a Deus, Deus foi fiel, prosperou. Saímos de uma garagem, hoje a gente está no espaço lá para 400 pessoas. Já não estou lá mais, voltei para a nossa sede em Quitandinha. E Deus deu uma direção no nosso coração para pegar o bairro mais problemático de Petrópolis. O bairro do Alto Independência, não sei se alguém conhece aqui. Petrópolis deve ter 250 mil habitantes, só lá deve ter 60 mil habitantes. Então é um bairro mais populoso, e é um bairro onde que tem a classe, no mesmo lugar, impressionante, tem uma galera do Baixo Independência que tem grana, muita grana, tem a galera do meio do Independência que é igual a gente, normal, e tem a galera com extrema pobreza que não tem nem banheiro, no mesmo lugar. E nós fomos para lá e, enfim, e o Deus que chama você é o Deus que financia você. Vou falar de novo, o Deus que chama você é o mesmo Deus que vai financiar aquilo que Deus te chamou para fazer. Muitos de nós estamos correndo atrás de Deus, com um chamado que Deus liberou sobre nós, mas estamos muitas vezes com expectativas frustradas, porque nós estamos querendo primeiro ver a provisão de Deus para depois cumprir o propósito de Deus. Deus, se o Senhor me mandar o recurso, eu faço. Ou a expectativa do nosso coração em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, antes é que Deus move primeiro o mar e libera a bênção financeira para a gente começar a desenvolver algo. Mas querido, deixa eu te falar, essa perspectiva frustra a gente. O meu Deus, o seu Deus é o Deus que é o mesmo Deus de Moisés, que no meio do mar ele fala assim: eu não vou fazer nada, eu já liberei para você, só toca, que quando você toca eu abro o mar. E a minha perspectiva quando foi para lá não foi ganhar dinheiro. Até hoje, né, pastor Cláudio, a gente não ganha dinheiro com nada, pelo contrário, a gente gasta a nossa vida para isso. E o Alto Independência tem uma conexão lá, chamada Conexão Alto Independência. E assim como o pastor Cláudio, não sei se ele faz isso para me colocar um ciúme, toda vez que eu estou aqui, ele está recebendo gente. Falei para minha mãe, toda vez que eu venho aqui, esse homem recebe gente. É sinônimo que a igreja está avançando, amém, irmão? Ninguém pode parar a igreja de Jesus. E assim como aqui está prosperando, lá também está prosperando. Já o espaço que eu aluguei em novembro, pastor Cláudio, já não dá mais, a gente já está vendo outro espaço maior, porque a gente já não consegue mais fazer o culto lá, já tomou uma proporção que a gente não espera. Mas eu não estou apegado a isso, já estou formando alguém para ficar lá, pastor Cláudio. Eu estou formando alguém para ficar no meu lugar lá, que é a igreja de Jesus, amém, irmão? Então já tem alguém lá já para ficar, assumir aquilo lá, uma equipe já vai estar lá. E para onde o vento soprar, nós estamos indo, crendo que Deus é fiel para cumprir todas as coisas que Ele prometeu. Amém? Eu sei que você está aqui e você não veio aqui para me ouvir. Você não veio aqui por causa de mim. Você veio aqui porque estamos num processo de conferência cheios do Espírito Santo, é isso? E desde o início dessa conferência, eu acredito que quem está aqui desde o primeiro domingo da conferência? E quem não está aqui desde o primeiro domingo, levanta a mão também, por favor. Está cheirosinho? Pode levantar a mão, gente. Isso, pastor Rexiona, bênção. Então, eu não estou aqui desde o primeiro, mas é perceptível o ambiente e a atmosfera que foi gerado nesse lugar. É perceptível o que está sendo gerado nesse lugar. Eu não estou falando isso para te impressionar. Estou falando que eu vim a primeira vez, e eu sei que o que aconteceu aqui comigo é fruto
não só da conferência, mas do que está sendo gerado aqui em jejum e oração e poder de Deus. Mas é palpável a presença de Deus nesse lugar, querido. Muito palpável a presença de Deus nesse lugar. E eu oro para que o Espírito Santo continue levando vocês para lugares inimagináveis. Amém, gente? Amém mesmo? Eu oro para que Ezequiel 47 seja uma realidade nesse lugar. Vou falar de novo, eu oro para que Ezequiel 47 seja uma realidade nesse lugar. Você está falando aleluia, mas não sabe nem por que eu estou falando para Ezequiel 47. Ezequiel 47 é o momento que Ezequiel tem uma visão de um rio que descia, pastor Cláudio, do trono de Deus, do trono da graça. Foi o que nós cantamos aqui, águas purificadoras, né? Esse rio, a Bíblia vai dizer, Ezequiel 47, que quando esse rio descia, pastor Cláudio, Ezequiel ouviu do anjo do Senhor dizendo, as águas estavam nos tornozelos, e o anjo do Senhor falava, mede mais 1000 côvados mais para frente, para que essas águas agora cheguem nos seus joelhos. E Ezequiel mediu 1000 côvados, e quando ele mede 1000 côvados, a água bate nos joelhos, e daqui a pouco ele pede para medir mais 1000 côvados, e a água bate nos lombos, e o Espírito continua falando para Ezequiel, mede mais um pouquinho das águas nos lombos, daqui a pouco as águas, ele começa a submergir nas águas, ele começa a afundar nas águas. Quando eu disse para você que esse ambiente precisa ser o ambiente de Ezequiel 47, eu sei que é o ambiente de Ezequiel 47, porque em Ezequiel 47 tem algo muito impressionante nessa fala, porque a medida que consegue ser medida é a medida de 1000 côvados, 1000 côvados, 1000 côvados e mais 1000 côvados. Você está aqui? A unidade de medida a nível linear era medida de 1000, mais 1000, mais 1000 e mais 1000. Mas só que chega um determinado momento que essa medida linear, ela acaba, e chega uma nova medida que não tem como mais medir. E Ezequiel agora, o que Ezequiel faz? Ele mergulha, ministro, ele mergulha. E quando ele mergulha, acabou a unidade de medida, não tem como mais medir. Por quê? A profundidade são medidas que não tem como ser medidas mais. Quando ele está dizendo, mede 1000 côvados para o lado, ele consegue medir. Mas quando o Espírito Santo envolve todo Ezequiel, e ele começa agora, em vez de ser linear, começa a descer para profundezas. E profundidades não tem como medir. A profundidade que você está e que eu estou e que nós estamos aqui nessa noite, e nós vamos vivenciar isso, porque não tem como medir a unidade de medida, profundidade. Quanto mais você é mergulhado no Espírito Santo, algumas pessoas estão começando a entender, quando você começa a descer as águas do Espírito Santo, não tem fundo, você desce, você mergulha, você desce, você mergulha, e quanto mais você mergulha, o controle do corpo já não tem mais. Você não controla mais. Enquanto mede para o lado, você consegue mensurar, mas quando você decide mergulhar, profundidade, uma medida que não tem como calcular. E eu oro que, e eu sei que essa igreja é uma igreja que tem mergulhado na profundidade do Espírito Santo. Amém? Vamos ler um texto. Eu prometo não terminar antes de meia-noite. Não fala amém não, estou brincando. Abra comigo, por favor, em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Tem mais espaço aí para caber alguma coisa, gente? O meu papel é facilitar o Espírito Santo nessa noite. Vou tentar ser muito objetivo, porque o ambiente já está falando por si mesmo. E eu já saí daqui, meu tanque já está lotado para desaguar lá em casa. Mas olha que interessante. Quem achou, diga amém? Já está lá, né? No ano em que o rei Uzias morreu, quem está escrevendo isso aqui é um profeta. Quem está escrevendo isso daqui
o profeta da antiguidade a palavra profeta quer dizer nabi no original hebraico. O nabi quer dizer vidente, que nós entendemos hoje do que é vidente. E o profeta tinha uma função específica. A função do profeta era ser a boca, os ouvidos e os olhos de Deus na terra. Então, a função específica do profeta, do nabi, era conduzir o povo, ou seja, era a própria presença de Deus no meio do povo, dando direção ou apontando um caos. Você vai lembrar de Samuel, quando ele chega em Belém, e ele chama José, pai de Davizinho, que foi representado aqui. E quando o profeta chega, Samuel, os anciãos da cidade vêm de encontro ao profeta. Lembram disso, do texto? Se eu não me engano, é 1 Samuel 16. É isso? É isso, viu? A gente é ruim de cabeça, mas a gente... E quando os anciões saem para encontrar o profeta Samuel, primeira pergunta que os anciãos fazem, qual é? Samuel, é de paz a tua vinda? Porque a cidade já estava preparada ou para vir algo bom, ou para vir algo ruim. Uma sentença de prosperidade ou uma sentença de caos. E ele diz, é de paz a minha vinda, eu vou para sua casa jantar, porque o Senhor preparou um rei para ser ungido aí. E eles ficam de boa. Então, aqui quem está falando é um profeta. Aqui quem está narrando é um profeta. É alguém, teoricamente, que teoricamente vive a vida inteira para ouvir Deus e falar em nome de Deus. É alguém que já está acostumado a ouvir Deus e falar no nome de Deus, falar em nome de Deus. É um profeta. Mas olha isso aqui, gente. Tem alguma coisa aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla das suas vestes encheu todo o templo. Acima situava-se serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam a sua face os serafins. Eu não sei como deve ser essa beleza da santidade de Deus, mas para os serafins cobrir os olhos. E com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E não só isso, preste atenção. E clamavam uns aos outros. Clamavam uns aos outros. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Espera aí. Na palavra original é Kadosh. 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra, os 4 cantos da terra estão cheios da sua glória. A sua glória se estende de geração em geração. Desde a antiguidade ainda não se viu, e desde a antiguidade não se ouviu um Deus que trabalhe em favor daqueles que nele esperam. Kadosh, 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 Santo, 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 Santo.
as suas asas, cantava Kadosh, santo, santo, santo. Olha o que aconteceu naquele culto lá celestial. Os umbrais das portas começaram a se mover. A voz do que clamava, e a casa se encheu da sua fumaça. Ai, meu irmão, minha irmã. Depois de ver uma cena dessa, não sei você, às vezes você está dormindo no quarto. Quem gosta de blackout no quarto? É de Deus, não é? E aí você esquece o casaco na porta do armário. Só que você esqueceu que você botou lá. E de madrugada você acorda meio que, né, pesadelo. Aí você olha um vulto no armário assim. E você vai, tem uns homens aqui que é meio estranho, né? Tô brincando. Catuca a mulher, vai, rapaz, tem alguém ali no armário olhando para nós. E aí aquela dificuldade para levantar da cama, quem levanta, levanta você, que tem uns homens que é meio estranho, né? E aí você vai lá, levanta cheio de medo. E quando encosta no interruptor, é só um casaco. Mas a emoção ficou abalada, sim ou não? Se nós temos, o nosso corpo se abala com medo em ver um casaco, imagine você olhar e ver ele, com os olhos pegando fogo para você, com seu cabelo branco, com uma couraça de latão reluzente olhando para você, com algo na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Queridos, essa palavra brotou quando eu tive uma conversa com a minha filha Radassa. A gente tem tentado, a nossa vida é muito, minha mãe fala, a vida de vocês é doida, e de fato é. A nossa vida é muito difícil, é muito correria, até para comer é difícil. E a gente tem tentado todos os dias, junto com a Radassa, de Gênesis, já chegamos no Novo Testamento com ela. E esses dias, a Radassa falou assim, papai, chegamos em Mateus. Eu falei, eu estou ansiosa. Eu falei, por quê? Porque eu quero começar a ouvir falar de Jesus na palavra. Eu falei, que isso, filha? Ela virou para mim e falou assim, papai, eu estou doida para encontrar com ele. Papai, vai demorar muito para a gente ir para o céu. Papai, eu quero encontrar com Jesus, papai. Eu quero ver Jesus, papai. E a Thaís falou comigo. Ela tinha falado comigo e depois ela falou com a Thaís e nós começamos a chorar. A Dacinha tem 4 anos. A Dacinha tem 4 anos. E ela virou para mim, uma criança de 4 anos. Ela virou para mim, papai, eu quero encontrar com Jesus, papai. Eu falei, mas por que isso, filho? Porque ele é muito bom para mim. Papai, eu quero encontrar com ele, eu quero ir para o céu. E na hora eu falei, não, filho, você tem muita vida ainda para viver aqui na terra. Ela falou, não, papai, você não está entendendo. O que eu estou lendo, eu estou doido para chegar na fase que eu encontro com ele na palavra. Porque eu estou doido para encontrar com ele no céu. Eu estou doido para ter uma visão de quem ele é, papai. Eu quero encostar nele, eu quero ver ele. Eu falei, filha. Ela, eu quero ver, papai. Eu quero ver Jesus. Eu falei, caramba. Minha filha de 4 anos. A minha filha de 4 anos.
quer ir para o céu. Mas ela não quer ir para o céu para viver sem dor, para viver sem ferida, para não ter que parar de estudar, para parar de trabalhar. Ela disse que ela quer ir para o céu porque ela quer ver o Rei dos Reis. Eu falei, filha, você está pregando para o papai. Você está pregando para mim. Ela virou para mim assim, mas assim, quando a gente chegar lá, você e a mamãe também vai estar lá, não vai? Eu falei, eu acho que estou brincando. Eu falei, eu vou estar lá com você, filho. Eu vou estar lá com você. E nós vamos juntos ter essa visão poderosa. Vamos juntos contemplar essa visão. E é mais ou menos isso daqui que o profeta está narrando. E quando os umbrais da porta bate, verso 6, gente, eu tô se tocar um acorde, eu já estou chorando, porque eu tô mergulhado nele desde sexta-feira. Não sei nem se eu consigo. Então, quando Isaías tem uma visão dessa, a primeira coisa que Isaías fez, ele disse, ai de mim. Quando ele viu o Senhor assentado, a primeira coisa que Isaías faz, mesmo sendo profeta, ele diz, ai de mim, porque eu estou arruinado, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Por que ele reconheceu isso? Ele vai continuar. Porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Depois que ele abre o coração e diz isso, então voou um dos serafins que estava cantando Santo, Santo, Santo. Na hora, quando ele diz isso, ele reconhece isso. O anjo que estava em adoração, clamando Santo, 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 para a adoração na hora, e pega uma vara com uma tenaz de fogo, e para o ambiente dele, da oração, e agora ele vai até o encontro do profeta, e toca na boca do profeta. E depois que ele toca na boca do profeta, uma voz aparece e diz, veja, isto tocou os seus lábios. Você está aqui acordado? E porque tocou os seus lábios, essa labareda de fogo, essa tocha de fogo tocou nos seus lábios, porque você disse que tinha lábios impuros. E na mesma hora que a labareda, a tenaz, tocou nos lábios do profeta Isaías, a voz diz para ele, a tua iniquidade foi tirada, e retirado completamente foi o teu pecado. Em outras palavras, o teu pecado foi purificado. Também, Isaías continua, também eu ouvi a voz do Senhor dizendo, quem irei eu enviar? E a quem irá por ir por nós? Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Em outras palavras, pode contar com o vaso que está aqui, depois que os olhos viram o Rei. Rapidamente, qual o contexto aqui de Isaías? Em 2 Crônicas, capítulo 26, se eu não me engano, vai falar da história de um rei chamado Uzias. Uzias, ele é um menino que aos seus 16 anos, o seu pai, se eu não me engano,
Amazias falece. E esse menino de 16 anos agora, ele assume o reinado com 16 anos. Tem gente com 16 anos que não forra nem a cama. E esse menino com 16 anos agora, ele assume o reinado. E a Bíblia vai dizer, em 2 Crônicas 26, vai narrar todos os feitos desse homem. E esse menino, Uzias, ele acaba reinando meio século. 52 anos ele continuou sendo o único rei em Judá. 52 anos, metade de 100 anos, ele está reinando sobre Judá. E qual era o contexto de Judá quando Uzias ele assume o reinado? Imoralidade religiosa, problemas econômicos muito sérios em Judá, o templo totalmente prostituído, a vida comunitária, ninguém tinha trabalho, viviam uma vida sem direção ao povo. Se não tem economia, se não tem a religião que era a base do povo hebreu, e se não tem um meio de sustentação, era um caos. E Uzias, com 16 anos, ele assume o governo com essa condição, com o povo totalmente em ruínas. E esse menino, com 16 anos até 52 anos, e 52 anos real, ele não foi chamado, pastor Cláudio, na Bíblia, de um homem segundo um coração de Deus, ou um homem que foi usado por Deus. Mas a Bíblia vai dizer que ele foi um dos melhores gestores e reis que Israel já teve. Pastor, é mesmo? Sim, vou te contar alguns feitos que esse homem fez. Esse homem, ele restituiu toda a cidade, tanto tecnologicamente, logisticamente, estruturalmente. Esse homem, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor no início. Buscou o Senhor junto com o sacerdote Zacarias e restabeleceu o altar em Judá que tinha sido prostituído. Esse homem carregou e enfrentou todo o paganismo que estava infiltrado na religião judaica. Esse homem derrotou um dos maiores desafetos de Israel, que era o império dos filisteus também. Quem já ouviu falar sobre filisteus? Ele derrotou definitivamente ali os filisteus. Ele recebeu recursos. Ele foi tão condecorado que o povo inimigo levava para ele recursos por toda a capacidade que ele fez bélica e estrutural daquela cidade. Ele edificou torres no deserto de vigia. Ele cavou cisternas no deserto que não tinha água. Em outras palavras, quem tinha piscina em casa não tinha água. Ele cava cisternas de águas agora no deserto. E a água agora está para o povo. Água à vontade. Toma banho na água. Bota um banho na borracha no chão. Enche a piscina. Ele revolucionou a tecnologia antiga. Um dos grandes feitos desse homem, você já viu em filme, aquelas torres que disparam flechas para inimigos que tentam invadir. Sabe quem inaugurou? Fala para a pessoa que está ao lado. Foi o rei Uzias. Pode falar com a pessoa que está lá. Foi o rei Uzias. O que você vê em filme, catapultas, que são estruturas de madeira que pegam pedras grandes para lançar contra os inimigos. Sabe quem foi o pioneiro nisso? Rei Uzias. Ele fortaleceu a segurança da tirou Ele deu esperança para quem não tinha esperança. Ele levantou água onde não tinha água. Ele tirou o povo do meio do caos e trouxe o povo para experimentar uma vida que eles nem estavam acostumados. Falar em guerra, ninguém falava em guerra, porque ninguém se atrevia a ir contra o império do rei Uzias.
A fama dele, pastor Cláudio, tamanho era esse homem, a fama dele chegou até o Egito, que era tradicionalmente um dos maiores impérios da antiguidade. A fama desse cara chegou lá no rei egípcio Faraó. Tamanha era a idolatria por esse cara. Tamanha era a confiança nesse cara. Você sabe a história desse homem? O final da história desse homem está lá no 2 Crônicas. Depois de ele assumir esse lugar, e gente, a gente está falando de um governo de 52 anos. A gente está falando de uma cidade, de um reino, de um país que deu certo pegou o país em ruínas, e em 52 anos eles viveram bonança, eles viveram prosperidade, eles viveram água, eles viveram segurança. 52 anos vivendo em abundância, meu irmão. Um ano de abundância em você já está fazendo até conta no cheque especial já. Você está passando cartão de crédito, está bem, um ano. Você consegue até ficar endividado quando tu está bem. Imagina 52 anos, bem. Não falta água, não falta emprego, não falta escola, não falta plano de saúde. Está tudo gratuito. Piscina, todo mundo tinha piscina em casa. Cordeiro era criado em casa, tinha 5 cordeiros, dividiam um para o outro, porque todo mundo tinha comida, todo mundo tinha tudo, todo mundo tinha fartura. O nome desse homem alcançou lugares inimagináveis. Mas por essa fama, agora esse rei, ele afronta o Deus de Israel, o Deus que prosperou ele. Ele agora, cheio de si, ele vai até o lugar da adoração, que não era lugar dele. Ele vai agora até o templo para queimar incenso ao Deus de Israel. Só que Deus é Deus de princípio. Fala comigo, Deus. Mais uma vez, Deus é Deus de princípios. E ele agora, ousado do jeito que ele é, ele vai até o templo, no lugar da adoração, e quer queimar sacrifício e tocar no incenso. A Bíblia diz que na hora, todos os sacerdotes foram atrás dele para segurar ele. E repreenderam ele. Tem sacerdote ainda nessa casa aqui? Tem, não tem? O sacerdote foi lá na hora para repreender Uzias. Uzias, o teu feito para o povo é excelente. Está tudo top lá fora. Mas aqui existe um Deus ainda que manda. E Deus falou que nesse lugar só levita, sacerdote pode entrar. E queimar o lugar da adoração é só com a gente. Você não pode, mesmo tendo toda a autoridade lá fora, aqui dentro você não tem autoridade nenhuma. Então dá uma parada aí. E a Bíblia diz que ele botou bronca. Não vou parar nada. Eu sou o rei Uzias. E a Bíblia diz que quando ele toca para queimar o incenso, na hora, instantâneo, um pontinho de lepra vem na testa dele. Tim! Essa lepra toca na testa dele e ele é todo cometido a lepra agora. E o rei Uzias, mais uma vez, burla a lei de Deus. E agora fazem uma casa para ele para ficar isolado, porque o leproso tinha que sair da cidade. E agora, mais uma vez, para afrontar o princípio de Deus, ele vai para uma casa construída só para ele e fica ali até o capítulo 6. Agora que a gente vai ler. No ano que esse homem que eu acabei de falar acaba de morrer, qual era o sentimento do povo? No ano que esse cara morre, qual era o sentimento do povo? Não tem como eu explicar a você. O único exemplo que vem na minha cabeça é quem lembra de Ayrton Senna? Levanta a mão aí, quem lembra de Ayrton Senna? A grande maioria.
Tem gente aqui, molecada, que não sabe nem o que eu estou falando, mas sabe sim por causa dos documentários, né? É mais ou menos assim. Em maio de 94, o Brasil, desde a ditadura militar e os governos que vinham, o Brasil, você ia comprar algo no mercado hoje, o sal, R$2,50 o sal. É isso? É isso mesmo? Teve uma vez que lá na igreja eu falei R$2,50. Não, o sal está R$7. Eu falei, que sal é esse, rapaz? Que diabo de sal é esse, rapaz? 7 conto lá no teu mercado, meu irmão. Onde só o sal R$7? Vou suar e jogar líquido na comida, mano. 7 conto sal, sangue de Jesus. Mas a realidade dos mercados, vocês vão lembrar, eu quero trazer isso na sua memória. Você ia no mercado de manhã, comprava o sal a R$2,50. E à tarde, no mesmo dia, você voltava, o sal estava a 30 conto. Variando, a inflação variando, preços variando. A pobreza no Brasil era extrema. Quem é dessa época sabe. Quem tinha o dinheiro na poupança foi tragado. Era um caos danado. É mais ou menos assim que agora o povo se encontrava. E em 94, eu lembro muito bem, eu era pequeno, mas eu lembro. Ayrton Senna entra na curva desafiando tudo e todos a 300 km por hora. A barra de direção dele dá ruim. Ele se encontra com a mureta e veio a notícia para todo o Brasil. O ídolo do Brasil, que era o expoente. Gente, quem não gostava de carro começou a gostar. Todo mundo acordava. Todo mundo. Não tinha um. Não acordava de madrugada para ver esse homem correr. O homem que se largava em último, chegava em primeiro. O homem que se largava em primeiro, chegava em primeiro. O homem que largava em último, batia, voltava e ganhava. Chovia, já era. O cara pode ser o último, choveu. Todo mundo já... A gente já levantava e já começava a gritar. Estava em último, mas já sabia que ele ia ganhar. Ele se tornou o ídolo brasileiro, o único ídolo brasileiro daquela época. E o nome de Ayrton Senna, se você for parar para pensar, depois de Ayrton Senna do Brasil, que ele se tornou Ayrton Senna do Brasil, nunca mais se levantou um outro nome igual a ele. A nação parou para o cortejo de Ayrton Senna. Quem lembra disso? Eu era pequeno, mas eu lembro. Minha mãe gosta de comprar essas coisinhas de feirinha, né? E a minha roupa de cama tinha Laide Mâncio, tinha não sei quem, tinha carrinho de corrida na minha roupa de cama, toda furada já, mas botava lá, porque a gente gostava, né? E é mais ou menos, pastor, por que você está falando isso? Porque era mais ou menos o sentimento do povo. Perdemos um ídolo, perdemos a nossa referência, e agora? A gente está falando de um corredor, a gente está falando aqui agora de um rei. E é nesse ano, é justamente agora, que a expectativa humana no ser humano vai embora. É nessa hora que Isaías tem uma visão. É quando todo mundo estava desesperançado de novo, esperando o pior vir. Zero expectativa agora financeira, política, econômica, religiosa, acabou, zerou, foram a estaca zero. É nessa hora que quando Uzias morre, pastor Cláudio, é agora. Quando ele morre, Isaías vê os céus se abrindo e tem uma visão do trono de Deus. E nessa visão, você sabe, quando ele tem a visão, na hora que ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele tem a visão dos serafins, e ele começa a ouvir Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E não é porque o rei Uzias morreu, mas agora
toda a terra, dos 4 cantos da terra, está cheia da sua glória. Cada lugar da terra agora, Senhor, eu estou vendo o Senhor. Cada lugar da terra agora eu consigo ver a glória de Deus. E é nessa hora que eu quero falar para você rápido. Primeiro ponto. A minha e a sua expectativa, muitas vezes, no Senhor, já foi embora há anos-luz. Porque nós estamos rodeados por um contexto humano que nós paramos de relembrar e trazer à memória o que nos dá esperança. Porque a nossa esperança ficou corrompida com algo chamado material. Pessoas, líderes, empresa, dinheiro, carro, fama. E nós perdemos a consciência do eterno, pastor Cláudio. Nós perdemos a consciência de ver o que nós, no início nós víamos. É a pureza agora de olhar e dizer: eu preciso ter uma visão do Senhor de novo. E eu posso dizer por que a gente precisa ter a visão do Senhor de novo? Porque Isaías era profeta e ele ouvia Deus direto. E o primeiro ponto vai dizer o seguinte: a fé não é para que eu veja aquilo que ainda não foi visto. A fé não é um amuleto, uma ferramenta que você pega para bater um quadro num lugar. A fé não é um objeto que você pega como martelo para colocar um quadro. E agora que eu tenho uma dificuldade, ou seja, eu preciso usar a fé, e eu pego a minha fé como martelo e vou prender o quadro, eu pego a minha fé para exercer. A fé não é só para isso. A fé não existe só para isso. A fé não é para que eu veja aquilo que ainda não foi visto. A fé é para que eu revele o que ainda não foi visto. Eu vou repetir. A fé não é para eu ver aquilo que ainda não foi visto. Se você tem uma visão do alto e sublime trono, você é o objeto que Deus quer usar para revelar algo que ninguém viu ainda. A fé que você tem não é para você usá-la como um martelo que coloca algo no lugar. A fé que Deus te deu quando você vê o Senhor é para revelar quem Ele é. A fé que você tem revela quem está dentro de você. A fé que você hoje tem não é com uma perspectiva de que vai dar tudo ruim porque Uzias, a minha bengala morreu, Uzias morreu. A fé que Deus te deu é para você voltar e olhar o Senhor. Ainda tem trono no céu, ainda tem alguém que governa no céu, ainda tem alguém que tem a palma da mão, a terra, o lugar, os seres, as árvores, o ar, ainda está na palma da mão do Senhor. Ainda tem um Deus que é o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ainda tem um Deus que está acima do tempo. Ainda tem um Deus que a morte devolve mortos para Ele. Ainda tem um Deus que quando Ele diz sim, não tem ninguém que possa dizer não. Então a minha fé não é para ver aquilo que ninguém viu. A minha fé é para revelar aquilo que alguém está ansiando para ver. A minha fé é para mostrar que assim como Jesus, Deus, está assentado no trono, Ele tem propriedades tabernaculando aqui na terra. Ai, não, você ainda não entendeu. A minha fé é para revelar ao mundo
a mesma visão que eu estou tendo. E como eu revelo a minha fé para o mundo, para ter a mesma visão que eu estou tendo? A Bíblia é clara. E colocar a mão sobre os enfermos, e dando uma voz para a enfermidade: bata em retirada hoje, agora, no nome do Senhor Jesus. E quando você coloca a mão sobre os enfermos, as enfermidades serão retiradas. A fé é para revelar que existe um Deus no alto e sublime trono, olhando para você e para mim. A fé é para dizer o seguinte: dá sua mão aqui, filha, por favor. Sabe aquele sentimento de morte e pressão no peito, com a ansiedade do amanhã? Sabe aquela sensação de frio, tremedeira, peito esmagado e o sentimento de morte? Sabe essa sensação? Sabe a sensação de deitar no travesseiro e falar: Deus, como eu queria dormir hoje bem. Sabe aquela sensação que na hora vem aqueles pensamentos: eu acho que já está no fim, está na hora, eu não tenho mais força. Deita para dormir, cabeça para lá, cabeça para cá, pensamentos vêm, vai e volta. E a gente começa a falar: Deus, até quando? Mas a visão do trono está aqui nessa noite dizendo para você: não foi ninguém que te convidou para vir aqui, não. Foi o Espírito Santo que já estava te esperando aqui desde o início para dizer para você. Hoje, minha irmã, você que está do meu lado, bota a mão no peito dela agora e fala assim: o Senhor está dizendo para você hoje aqui, ó, eu estou arrancando do seu peito toda a enfermidade, eu estou arrancando do teu peito toda a ansiedade, eu estou arrancando do teu peito, hoje do teu peito eu estou arrancando esse vazio que te consome. Hoje o Senhor está te dando uma nova vida. Hoje você vai ver a visão do trono, os olhos deles como chama de fogo. Toque você no teu coração agora. Hoje eis que arranco o coração de pedra, coloco um coração de carne, voltando a pulsar. Coração assim agora aqui, ó. E não é só da irmã, é da igreja, pastor. Eu tô vendo um coração assim pulsando e sangue vindo pro coração. E assim, de coração. Esse coração tem um cabeça. Esse coração tem um cabeça, tem um dono. E esse coração é a igreja que está aqui agora reunida, você, eu e você. Levanta tua mão, quero profetizar sobre esse lugar. Levanta tua mão, quero profetizar sobre esse lugar. Vai ter vida. Vai ter vida, vai ter vida. Eis que estou levantando no meio dos ermos do deserto um lugar de refrigério hoje. O teu filho não vai se perder. O Senhor está dizendo hoje: o coração dele é meu.
existe sangue descendo nesse coração e vai voltar a bater. Escute, eu preciso avançar para a gente finalizar isso. Mas para isso acontecer, a primeira coisa que quando Isaías se impressiona a olhar o Senhor no alto e sublime trono, quando ele tem a visão dos anjos dizendo santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Na Bíblia eu procurei, pastor Cláudio, não tem nenhuma informação a não ser santo, santo, santo 3 vezes. Não diz justo, justo, justo. Não diz fiel, fiel, fiel. Não diz Senhor, Senhor, Senhor. Não diz em nenhum lugar da Bíblia eu vejo um atributo de Deus sendo dito Kadosh, Kadosh, Kadosh. Por que disso? Será que os serafins estavam doidos da cabeça? Será que os serafins estavam tendo uma visão meio distorcida de quem era Deus? Será que os serafins estavam em dúvida de quem era Deus? Pelo contrário, pelo contrário. Os serafins estavam dizendo, quando eles estavam clamando, adorando, dizendo: não há outro Deus que os nossos joelhos se dobram. Não há outro Deus maior do que Ele. Não há outro Deus mais santo do que Ele. Não há outro Deus maior do que Ele. E toda língua confessa e toda língua diz: Ele é santo, Ele é santo e Ele é santo. Ele não é só santo, Ele é santo, Ele é santo e Ele é santo. É a afirmação concreta de quem Ele é. Ele é santo. E na hora, o profeta reconhece quem ele é. Na hora ele diz: Senhor. Quando teve a visão dele, tremor, temor, desespero. Tamanha era a santidade daquele que estava sentado. E na hora, ele diz: Senhor, os meus lábios estão sujos. E eu habito num povo que também tem lábios sujos. Na mesma hora, pastor Cláudio, ele reconhece o lugar que Deus deveria tocar. Na mesma hora ele diz: Senhor, não é no pé, não é no joelho, não é no ouvido. O lugar que o Senhor precisa tocar são nos meus lábios. Toca nos meus lábios, porque os meus lábios estão impuros. Ei, peraí, nós não estamos falando com qualquer um. Nós estamos falando com alguém que usa a boca como dom de Deus na terra para falar em nome dele. Pastor, será que Isaías tinha lábios? Ele falava muita palavra torpe? Não, pelo contrário, da boca desse homem só vinha decretos de paz ou de juízos diante de Deus. Você está aqui acordado me olhando ainda nessa noite? O que Isaías está dizendo? Não é no lugar que a unção está liberada, é no mesmo lugar que a unção está liberada. Ela só está liberada nesse lugar porque a unção não é minha, a unção é dele. E esse lugar, sem a unção, de nada presta. Então não é aquilo que eu faço de ruim que eu para o Senhor tocar, é naquilo que eu faço de bom para o Senhor tocar, porque até aquilo que eu faço de bom não é meu, vem de ti. E tá a gente com o coração duro aqui, né? Falando: Deus, eu sou bem, eu sou bom, eu sou benção, eu sou, você não é nada. Porque o profeta que usava o chamado dele, que era a própria língua, a própria boca, para profetizar, estava dizendo para aquela visão, para ele sentado no alto, sublime trono, dizia para ele: no lugar que o Senhor me usa para fazer sinais, prodígios e maravilhas, é nesse lugar que o Senhor precisa trocar. Porque diante da tua beleza, diante da tua santidade, nem no lugar do chamado consegue ficar de pé. Toca na minha boca. Toca na minha boca. Se um profeta, meu irmão, que usa a boca para ser canal de Deus, está mandando Deus tocar porque é impuro, quem somos eu e você para não dizer para Deus: toca no lugar até que é puro e o que é impuro hoje?
toca nesse lugar hoje. Em outras palavras, pastor Cláudio, eu não quero cair na ciranda de Satanás que Uzias caiu. Eu não quero cair no lugar da soberba que Uzias caiu. Então agora, por favor, Senhor, é nesse lugar que o Senhor me usa. Não quero deixar o meu coração inflamado, roubar a glória, a beleza da santidade que é tua. Então toca nesse lugar, que ainda que seja o lugar que o Senhor me usa, toca nele para que o seu nome seja engrandecido nesse lugar. É mais ou menos assim, o meu ministro, Senhor, vendo o Senhor, toca na minha mão que vai tanger o violão, porque eu sou um homem de mãos impuras, e se o Senhor não tocar na minha mão, o povo não vai experimentar da tua glória e da tua graça nesse lugar. É mais ou menos assim, toca na minha garganta nessa noite que está aqui nesse lugar, mesmo sendo o instrumento que eu uso para liberar uma palavra profética, esse lugar, eu ainda continuo sendo pecador, pobre, nu, insuficiente, mas o Senhor é suficiente, o Senhor é grande, o Senhor é santo, o Senhor é adorado entre as nações, o Senhor permanece o mesmo, o Senhor não muda, o Senhor não tem sombra de variação. Se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor é o Senhor de todos os senhores. Então toca nesse lugar, ainda que o Espírito Santo está me usando nele. Ponto 2, se não olharmos para Cristo da forma correta e enxergar primeiro os meus pecados, eu não verei da sua graça e não experimentarei dela. Você está aqui nessa noite? Não tem a ver com tanto tempo que você tem de igreja, não tem a ver com tanto tempo que você tem de evangelho, tem a ver com a tua capacidade de se humilhar diante da poderosa mão de Deus, para Ele te usar da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Sabe por quê? Se você está cheio de si mesmo, não tem como o grande eu sou trabalhar em você. É mais ou menos assim, a adoração é o ambiente que o louvor está tocando e adorando, e eu levanto a mão para adorar. Não, presta atenção, arrependimento, pedido de perdão, ainda é adoração. Se você for levantar para entregar a oferta e tiver algum problema com o teu irmão, pare de entregar a oferta na hora e vai até o teu irmão pedir perdão, porque perdão também ainda adora e chega suave na narina do Senhor. Vai lá e pede perdão primeiro, porque você adorando nesse lugar, aí a Shekinah desce, aí a coisa acontece. Reconhece primeiro onde você precisa, que Deus precisa tocar, que aí vem o liberar. Qual o liberar? Quando ele disse, ai de mim, e o lugar que ele disse, o anjo vem. Não tinha o Espírito Santo naquela época, mas uma das figuras do Espírito Santo, pastor Cláudio, você sabe muito bem disso, água e água e o que aconteceu em Pentecostes quando eles estavam reunidos no mesmo lugar? Línguas como? Inundou todo o ambiente. Em outras palavras, na hora. Deixa eu te falar aqui em nome de Jesus. Se você toca, se você canta, se você fala, se você abraça, se você faz tudo isso em nome do Senhor, glória a Deus. Mas quando você reconhece a santidade dele, quem ele é, e o momento que ele fala, vai lá agora, anjo, pega o Espírito como fogo e vai lá no lugar que ele disse que ele é dependente de mim, e libera a porção dobrada do que ele já faz. Vai lá agora e toca no lugar que ele falou que precisa ser tocado. Libera algo extraordinário, porque quem profetizava agora vai profetizar mais. Quem liberava agora vai liberar mais. Quem tocava agora, ao encostar no instrumento, o fogo nem precisa muita coisa para o fogo descer. Encostou no instrumento, o fogo começa a descer. É no lugar agora, mas reconhecendo que quem faz tudo em todos, todas as coisas. E os umbrais das portas começam a tremer, irmão. Vamos finalizar. Ponto 3.
A resposta para o problema é quem eu vejo no dia da adversidade. Escute, olha para mim. Quando teu Uzias morrer, a sua expectativa precisa ser a mesma de Isaías. Está preparado para não procurar no agiota, para não procurar em pessoas, para não procurar no pastor, em líderes. Uma visão que só Ele pode te dar. Uma visão que só Ele pode te dar. No dia que faltar a expectativa, no dia que faltar as dificuldades em encontrar você na tua porta, Jesus está dizendo para mim, para você agora: orar, adorar, jejuar e buscar não pode ser a sua última opção. Assim que você receber o WhatsApp com o BO, você acordou cedo, está tudo bem, você pega o seu celular, notícia ruim, trágica, está lá. Quem morreu? Uzias morreu. Quem é Uzias? Fui mandado embora, minha casa deu ruim, algum parente faleceu, alguma coisa aconteceu, o meu Uzias morreu, e agora eu vou procurar onde? Eu vou buscar quem? Pastor, ora por mim, pastor, faz alguma coisa por mim. Não. O Senhor está dizendo para você: há um lugar onde a fumaça ainda te esconde, há um lugar onde Ele ainda está, há um lugar que Ele ainda está te esperando, há um lugar que você pode entrar e ver os céus abertos, e Ele dizendo para você: eu ainda estou no trono da tua existência, eu ainda sou o Senhor do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos, eu sou o Senhor da sua geração, eu estou no alto sublime trono. Ministério de louvor, vem para cá. Se coloque de pé. Estou no horário, pastor? Eu já passei. Eu estou pregando para alguns aqui. É a conferência do Espírito Santo, amém? Sim ou não? Mas eu tenho uma palavra para você. Para alguns aqui que entrou por essas portas, o Uzias morreu. E já não tem mais expectativa em nada e nem ninguém. Para alguns que estão aqui, Uzias já foi embora há muito tempo. Já morreu há muito tempo. Para alguns que estão aqui, Deus já usou alguma vez, de alguma forma. Mas a expectativa do Uzias já foi embora. A expectativa do Uzias frustrou aquilo que Deus liberou sobre você, que é um chamado grande e poderoso. Mas você perdeu o chão quando o seu Uzias morreu. E você ainda não teve a visão de ver o Senhor sentado no alto sublime trono. O mesmo Deus que te conduziu até aqui. Existem outros que estão aqui que só vão experimentar ter a visão do Senhor no alto sublime trono quando decidir hoje sair desse lugar, trazer Uzias para o altar e queimar ele hoje nesse altar. Tem alguns que estão aqui que não conseguem ainda experimentar e ter e viver aquilo que Deus liberou para viver, porque ainda estão agarrados no Uzias, porque ainda está agarrado naquilo que Uzias já fez, faz e continua fazendo, porque estão agarrados naquilo que o dinheiro pode comprar, fazer, porque estão agarrados naquilo que a expectativa frustrada: eu não consigo dar tempo, eu não consigo ir, eu não consigo fazer, eu não consigo desenvolver, porque está agarrado ainda com Uzias. Ei, deixa eu te falar. Feche teus olhos. Quando Ana, uma pessoa que, alguém vai entender isso. Quando Ana ia para o altar chorar, pastor Cláudio, pedindo ela um filho,
E o sacerdote pode até ficar equivocado. Você está bêbada, você está louca. Não, eu estou aqui pedindo ao Senhor um filho. O Senhor está ouvindo a minha oração. Deus, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. O filho veio. Mas tudo aquilo que Deus dá como milagre, que você pediu, o final é para se transformar numa aliança do Deus que dá o milagre. No final é para pegar o mesmo milagre e dizer: ah, é isso, um filho? Toma, Senhor, devolvo para você, e a partir de agora eu continuo fazendo uma aliança contigo. Quando Abraão pediu também um filho, Deus poderia ter dado na idade que ele pediu, mas Deus foi dar na velhice para Abraão, porque a expectativa de Deus em dar o filho não era para mimar as emoções e trazer felicidade para Abraão. O objetivo de Deus dar um filho para Abraão é que no final, quando a bênção chegar, Abraão pegar a bênção e devolver para o Senhor em formato de aliança. O Senhor deu a bênção, agora eu devolvo para o Senhor uma aliança. E vocês, nessa noite que está aqui nesse lugar, para alguns, Uzias já morreu e não consegue mais experimentar dessa graça, porque está ainda esperando com expectativas frustradas. Agora outros que estão aqui precisam vir para o altar, e colocar Uzias no altar e queimar ele. Sabe por quê? Porque você precisa sair daqui hoje dessa conferência cheio do Espírito Santo. E para você ver o Senhor assentado no alto e sublime trono, você precisa destronar outros deuses do teu coração. Você precisa destronar outro Deus que está tomando o tempo do teu coração. Irmão, por que você não vem para a casa do Senhor? Pastor, não tenho tempo. Você não doa nem 4 horas da tua semana para a casa do Senhor. Como é que você está? Não tenho tempo mais não, pastor. Está correria danada. Quanto tempo você doa para servir e ver o Senhor no alto e sublime trono? Ah, pastor, estou enrolado, estou enrolada. O Senhor está dizendo para mim e para você, para alguns que estão aqui, Uzias já morreu e eu não tenho nem mais força para voltar nesse lugar e ter essa visão do Senhor assentado no alto e sublime trono. E tem outros que estão aqui nessa noite, que sabe que o Senhor está falando com você especificamente. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Sabe por que eu não estou comprometido em te trazer alegria hoje? Sabe por que eu estou comprometido em você olhar para si hoje, saindo daqui e tendo uma visão assentada no alto e sublime trono do seu Deus nesse lugar? E Deus de novo tocar no lugar que precisa tocar e restaurar aquilo que precisa ser restaurado hoje nesse lugar. 2 coisas o Senhor está pedindo para você hoje. Alguns precisam vir para cá, no altar, e falar: Deus, realmente eu não tenho mais expectativas. Eu estou vivendo com aquele louvor, deixa a vida me levar. Eu estou vivendo aquele evangelho de vamos ver até onde vai dar. E outros estão aqui conscientes que Deus chamou você, meu irmão, minha irmã. Deus conta com você. Deus está dizendo: eu quero você por inteiro, eu quero o seu tempo, eu quero a tua casa, eu quero o teu carro, eu quero o teu chamado, eu quero o teu ministério, eu quero você integralmente. Eu conto com você. Mas hoje vem pro altar e queima o teu Uzias. Está muito confortável, né? Jesus não te chamou para viver uma vida confortável. Jesus não te chamou para ser a melhor felicidade do mundo. Jesus te chamou para cumprir um projeto e um propósito nele. Se render, quem não louva, quem não teme. O Ministério de Louvor está ministrando uma canção. Eu sei que Deus vai fazer algo poderoso nesse lugar. Eu sei que o Senhor vai fazer algo poderoso nesse lugar. Primeiro dentro de você,
Aqui nesse lugar hoje Deus vai fazer. Esses dois públicos, o Senhor está te fazendo um convite. É mais ou menos assim. Tem um serafim agora, já com a brasa na mão para tocar no lugar que precisa tocar. E já está aqui, só esperando você dizer para o Senhor aonde Ele precisa tocar. Hoje, se tem esses dois públicos aqui, um que precisa matar os dias e o outro que já perdeu a esperança, sai do seu lugar rapidinho, por favor, e vem para cá para o Senhor tocar nesse lugar. Isso, pode vir. Isso, pode vir. Isso, pode vir. Pode vir. É hoje que precisa queimar os dias, pode vir. É hoje. Pode vir. Pode vir. Veja os tronos outros. Escute isso. Pastor Cláudio, escuta isso. Aqui dentro, não veio à frente ainda, mas está aqui dentro. Tem um homem aqui dentro. Ele não saiu do lugar dele, ele tem que vir aqui. Mas tem um homem aqui dentro que Deus já disse para ele alguns anos atrás que ia usar ele. E existe uma geração que esse homem vai se levantar através desse homem. Meu Deus. Ele está aqui, ele está aí no auditório, ele não veio aqui ainda. E o Senhor está dizendo para você, homem que está aqui, se você não vir, eu vou falar com o Senhor para falar comigo, para eu ir até você. Mas hoje você não pode sair daqui. Hoje você não pode sair daqui. Escuta isso, pastor Cláudio. As tendas desse tabernáculo vai se expandir. A tenda desse tabernáculo vai se expandir. E um dos guerreiros que você vai enviar vai ser esse camarada. Vai ser esse camarada. Vai ser esse camarada. Eu sou só canal de Deus para liberar para você, meu amigo. Vai continuar o tempo aqui. Se você sabe que é com você que o Senhor está falando, não retenha o que Deus quer fazer através de você. Deus vai cuidar da tua casa. Deus vai cuidar dos teus filhos. Deus vai cuidar do teu dinheiro. Deus vai cuidar de tudo que você está pensando. Deus vai cuidar, 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 Deus vai cuidar. Deus vai cuidar daquele cresça. Maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que Ele seja o único Senhor. Peça agora para Deus tocar onde precisa tocar. Dê nome para Ele, Senhor. Toque aqui agora, toque aqui agora, toque aqui agora, toque aqui agora. É nesse lugar que o Senhor precisa tocar. É nesse lugar, é nesse lugar, é nesse lugar. Até o meu coração se rendeu, Ele tá tudo se rendeu. Quem não voará e quem não temerá o Ele
colocamos diante do Senhor a nossa vida. vem derrama. Colocamos diante do Senhor aquilo que nos prendia. E saímos daqui tocados, Senhor, pela tua chama, pela brasa viva do teu altar. Hoje começa um novo tempo na tua vida e na tua história. Não duvide. Estou só Deus te trouxe aqui hoje para isso, para mudar a tua história. Mudar a tua história. Vamos Em nome de Jesus. Maranata. Declare isso pela última vez. Se eu já coloquei as minhas vestes. Oh, vamos Arsenal, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Oh, vamos dançar. Que possamos, Senhor, guardar o que recebemos aqui nessa noite. Que nós possamos multiplicar o que recebemos aqui nessa noite. Que o Senhor nos leve a outro nível. Que o Senhor nos leve a um outro nível de intimidade. Toma o primeiro lugar na nossa vida. Toma o primeiro lugar nas nossas decisões. Em nome de Jesus. Dê um aplauso a Jesus e volte ao seu lugar. Sobre o universo. Aleluia.